aproveito, começo agradecendo a participação de todos os nossos clientes, os nossos parceiros, todos que se interessaram por esse tema, né? Um tema instigante. E para conversar conosco hoje sobre esse tema, nós temos um time aqui de parceiros e clientes extremamente qualificados. Eu sou Leonardo Lemes Fagundes, diretor de segurança cibernética da Service IT Security, e tenho o privilégio de conduzir esse debate hoje, como eu disse, com clientes que já estão aqui nominados, né? Então, eu aproveito para agradecer a participação do Fábio Luz, da Amazonas Energia, Samuel Braga, da IATEC, o Rafael, da Interplayers, que vai se juntar a nós em seguida, Fazenda, da Portocred, e o Fábio Panfietti, da Track and Field. Agradeço vocês muitíssimo por estarem conosco, como também agradeço o nosso parceiro aqui da Sophos, né, o diretor da Sophos Brasil, André Carneiro, que mais uma vez está conosco. O tema que nos reúne hoje aqui é um tema que já estava pegando fogo no nosso aquecimento aqui, né? A gente já estava conversando um pouco antes aqui. Transformação digital. Para além de qualquer definição, né, que nós possamos ter de transformação digital, é, acima de tudo, um processo. E um processo fortemente baseado no uso de tecnologias para acelerar resultados, para trazer agilidade, para aumentar a competitividade e qualidade dos serviços e do atendimento de diferentes segmentos. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. E nessa primeira rodada de perguntas, eu gostaria de ouvir os nossos convidados sobre o que é transformação digital no segmento em que eles atuam. Qual a visão, por exemplo, do Fábio Luz sobre transformação digital no segmento de energia? O que o Samuel pensa sobre isso? O que o Fazenda pensa sobre isso no segmento financeiro? O que o Panfietti acha ou está vendo sobre esse processo de transformação digital no segmento que ele atua? Essa é a nossa primeira rodada. Depois nós vamos entender um pouco melhor as tecnologias que estão fazendo a transformação digital ocorrer de fato no Brasil, e no último bloco vamos discutir os riscos, porque se a adoção dessas tecnologias trazem benefícios, e esses benefícios são inegáveis, ao meu ver, também existem riscos. E é nesse sentido que nós buscamos o apoio desse time, um time especializado em segurança da informação. Aqui, certamente, o André vai agregar muito também, né? Porque a Sophos tem ajudado os seus clientes exatamente nesse sentido, habilitar os negócios, né? Fazer com que a transformação digital ocorra de maneira segura. Então, se o Fábio Luz me permite, vamos começar por ele. Fábio, transformação digital no segmento de energia. O que é isso? O que tu tem visto por aí? Muito obrigado pela tua participação. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Quero realmente agradecer aí, Leonardo, pelo convite. É uma honra. E se coloca uma responsabilidade de começar um bate-papo tão alto como esse. Então, muito obrigado também pela oportunidade. A gente precisa entender, basicamente, que a transformação digital, apesar de algumas pessoas falarem, é novo, ela não é nova. É uma coisa que nós já vínhamos batalhando há um tempo, porque nós percebemos a migração dos mercados, onde o TI sempre foi considerado como uma área meio, e ela está começando a virar uma ponta estratégica. E nessa mudança de comportamento, a gente começa a perceber necessidades tecnológicas, necessidades de adequação de procedimentos, necessidades de adequação de metodologias, preparação do time interno de TI e o desafio maior, que é o usuário final. Porque nós sabemos que o usuário final ele é uma gama muito eclética de participantes. A gente pode começar de doutores, pós-docs, pessoas que estão especializadas em TI, até o tiozinho da bengala que está acostumado a ter aquele bloquinho de notas e precisa ser inserido num conjunto de soluções digitais. Obviamente, eu vou chover no molhado, né? Vou ser muito redundante quando falar que Covid e pandemia nos trouxe a um capítulo de aceleração absurdo, onde muitas empresas atropelaram processos que vinham com dificuldade de se implementar a tempos, com o argumento principal de sobrevivência, né? Então, a transformação digital, ela ganhou, no meu entender, ela ganhou uma certa evidência por essa necessidade
de nós evoluirmos rapidamente e começar a entregar os produtos e os serviços e agregar valor ao negócio principal das empresas a qual trabalhamos, né? Então, eu vejo como transformação digital um caminho sem volta, esse é o primeiro fator que eu entendo, não tem mais como voltar, até mesmo porque nós temos várias pesquisas e vários itens que informam vários benefícios da política de transformação do home office. Entendo que é uma seara muito boa para inovação, e para completar o bolo, né, da transformação digital em cima da sobrevivência, vem a LGPD para botar aquela cereja em cima, porque, como todo mundo está indo para o meio digital, as empresas estão se digitalizando, a necessidade de segurança da informação, a necessidade de se proteger, porque virou um alvo atrativo agora, porque antigamente o bandido estava vendo todo mundo andando na rua, agora todo mundo está aqui, ó. Então, eu preciso entender que transformação digital, você falou muito bem, Leonardo, eu não saio de um projeto, início, meio e fim. Eu estou indo para uma cultura que vai persistir aí, provavelmente, para toda a vida de qualquer empresa, toda startup, e assim vai. Então, hoje, no setor de energia, como você falou, o principal enfoque do capítulo de mudança para transformação digital é poder assegurar um bom relacionamento do cliente final com a nossa prestação de serviço de uma forma assertiva, controlada e principalmente segura. Não só isso, todo o background da empresa, que antigamente era numa loja, num escritório, num local físico, eu preciso transportar isso também de uma maneira segura, com a mesma qualidade, para possivelmente as residências dos operadores, né? Então, basicamente, é uma fronteira acelerada que nós estamos vivendo agora. Perfeito, Fábio, muito obrigado. E eu vou ir de Fábio para Fábio. Panfietti, tua visão sobre transformação digital. Conta para nós. Bom dia, pessoal. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Minhas últimas experiências aí vêm do varejo, né? Então, venho passando por transformações digitais nesse segmento e gira muito em torno de omnicanalidade, né? Com foco em experiência do usuário, melhorar a experiência do usuário. Basicamente, integrar o e-com com a loja física, né? Ter que o cliente tenha a mesma experiência de compra no e-commerce e na física. E também a questão aí envolve muito mais agilidade na entrega e redução de custo, que é o ship from store. Eu efetuo a compra no e-commerce e faço vendendo o estoque da loja e faço o despacho através da loja. A gente economiza tempo e custo, né? E também a questão da disponibilidade de comprar um estoque de uma loja que não tenha no CD e o cliente poder retirar na loja. Só que isso envolve muito mais questões além de tecnologia, olhando infraestrutura, segurança e tal, mas envolve uma boa logística e um bom pós-venda. Então, aí começa a ir muito além da parte de TI e investimento em sistemas, focando em logística e na parte de saque também, né? Não adianta nada a gente vender, dar uma experiência para o usuário e não entregar o produto no tempo prometido, não ter o produto disponível, não ter um pós-venda ágil também, que resolva os problemas no tempo que o cliente espera, né? Então, aí acaba envolvendo a cadeia toda ali a cadeia principal do varejo, né? Que é a parte logística e o pós-venda, né? Então, a gente não pode deixar isso de lado. Então, a gente acaba hoje, basicamente, essa omnicanalidade é a transformação digital dentro do e-commerce. Isso abre em várias frentes, né? Várias outras oportunidades, que é uma jornada aí de alguns anos, não é uma coisa muito simples de implementar. É isso, basicamente. Para a gente conseguir chegar num trabalho desse, a gente acaba contando com muitos parceiros, porque a ideia não é fazer tudo dentro de casa, né? O varejo não tem essa condição de desenvolver e implementar, tirando exemplos aí como o Magazine Luiza, que acabou criando uma área de tecnologia para focar nisso, né?
Então, a maioria acaba usando parceiros, né, e focando com o time interno, basicamente, em integrações, que aí é integrar várias ferramentas com o nosso mundo de RP e back-office. Então, e aí, um ponto que acaba pegando em tecnologia é toda essa disponibilidade, né? Então, uma infraestrutura ágil, uma infraestrutura com alta disponibilidade e performance, e principalmente com escalabilidade é importante nesse mundo. Então, hoje a gente não se fala muito de transformação digital, ninguém olha para essa parte de sustentação, né, que suporta todo esse mundo. Mas sem isso a gente não consegue chegar lá, vai capotar lá na frente. Então, exatamente, existem várias preocupações nessa jornada, né? Eu acho que o Panfietti traz o Panfietti e o Fábio Luz trazem uma série de questões que por si só caberiam num próximo webinar, né? Porque essa questão do encontro do digital com o físico, a gente vê isso na indústria, né? Por exemplo, na indústria metalmecânica, e isso lá tem o nome de sistema cyberfísico, né? Esse encontro lá dá origem ao sistema cyberfísico. E é muito interessante, porque o desafio é realmente esse, né? O digital com o físico, como integrar isso. São elementos importantes. O Fábio Luz, ele centrou bastante na questão da prestação de serviço, né? Então, realmente, a gente precisa ter uma prestação de serviço, porque o nosso cliente está cada vez mais exigente, e vocês tocaram aí, né? Para que a gente possa prestar esse nosso serviço da melhor forma possível. Hoje em dia tem uma cadeia de suprimentos que ela é muito complexa. Eu vou deixar esse assunto para o André tratar depois, mas os riscos de segurança na cadeia de suprimentos, né? Hoje, se um movimento de espionagem, por exemplo, quisesse paralisar um concorrente, eu acho que encontraria vários pontos aí dentro da cadeia de fornecedores, né? Mas esse assunto eu vou deixar para o André depois. De imediato, vou passar aqui para o Samuel Braga. Samuel, conta para nós um pouco da tua visão sobre transformação digital no segmento que tu atua. Conta um pouquinho para nós aí. Bom dia, pessoal. A gente tem um desafio, quando a gente fala de segmento, né, de tentar identificar qual é o nosso segmento. A IETEC, ele atua como prestador de serviço de TI para a Igreja Adventista, então o grupo tem uma certa leque aí de diversos segmentos, né? Internamente, aqui dentro da IETEC, a gente tem áreas aí que nós estamos subdivididas, onde só tem aí um responsável para cada divisão, então a parte educacional, e aí você vai do ensino infantil até faculdades, você tem a unidade que cuida da parte hospitalar, você tem a unidade que cuida em relação à operação das igrejas, né? Você tem aí o aspecto fiscal em relação a algumas instituições. Então, tem vários segmentos, mas o que mais foi impactado aí, e aí o Fábio Luz também mencionou muito desses itens, né? A pandemia, muito se falou das ondas, né? Primeira, se a gente está na segunda onda, se ainda a primeira onda já passou ou não. E a transformação digital veio como um grande tsunami, né? Veio como uma grande onda nas empresas, e aqueles líderes, sejam em relação às suas responsáveis de áreas internas, ou seja, os líderes das direções das empresas, precisaram ter mudança de comportamento, né? Então, quando eu olho para a minha área de educação, eu pego um professor que dava aulas em quadros, e aí ele precisou, durante o dia, entender como é que funciona comunicação virtual, como é que ele gerencia alunos, quem são os alunos dele, que aí ele precisa agora ter um processo de, aquele aluno é meu aluno mesmo, será que aquela pessoa não é outro aluno? Então, a gente teve essa grande chacoalho, né? E dentro dessa área, você tem a mudança própria operacional, em relação ao diretor atender ao pai de aluno, ao dia a dia de uma secretaria escolar, ter aquele dia a dia de aluno, boletim, resolve o problema. Então, a transformação foi um grande impacto nesse segmento. A gente precisou aí ter itens aí de mudanças, não apenas no aspecto administrativo, mas também no aspecto do dia a dia escolar. E esse foi o grande impacto. E hoje, como a gente vê, um outro desafio na área de segurança essa área de segurança estar próximo das decisões do negócio, desde o início, né? Acho que a área de segurança ela pode ser aí um agente bem relevante, e ele atua ali como direcionamento, né? Você pega aí o próprio item que já mencionamos aqui na webinar em relação ao LGPD, né?
Os negócios cada vez estarão mais no meio digital, né? E esses fluxos, como é que a gente vai lidar com esses dados, se precisa de consentimentos adicionais, como a gente vai lidar com a segurança desses dados. Então, esse é o nosso desafio hoje. A área de segurança está posicionada numa área mais estratégica, e assim como também a área de TI também tem vivido essa mudança aí de comportamento, essa mudança de cultura, de deixar de ser operacional e estar cada vez mais posicionada aí na linha administrativa e na linha estratégica de tomada de decisão. O Samuel, ele acaba tendo uma experiência diferente, ou um desafio experiente dos demais colegas que aqui estão conosco hoje, pela diversidade de negócios, né, ou de atividades que ocorrem embaixo do guarda-chuva dele. Então, ele comentou aqui sobre educação, né, e todo o processo de transformação, e aí eu vou fazer uma referência ao Fábio Luz, né, que o Covid provocou, né, então o Covid nos levou, impulsionou essa transformação na área da educação, mas o Samuel também tem embaixo do guarda-chuva dele instituições de saúde com toda a complexidade que instituições de saúde demandam, né, Samuel? Então aqui o desafio é grande. Fazenda, por gentileza, nos conta um pouco do que é transformação digital ou do que se espera de transformação digital no segmento financeiro. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os participantes aí. Muito obrigado pelo convite. Muito bom sempre falar com vocês. Principalmente com o Léo, a gente tem um contato já de um bom tempo aí. Longa data. Longa data. Então, Léo, segmento financeiro, né? Então, a Portocred é uma empresa que oferece crédito, né, para os clientes. Então, nós temos aí um forte impulsionador aí de transformação digital, né, que são as fintechs, né. Então, a Portocred já vem de um bom tempo de mercado, então é considerada uma financeira tradicional, né, dos moldes tradicionais. E a transformação digital já está começando, já está ocorrendo na Portocred há algum tempo, já mais ou menos 2 anos por aí. Então, nós temos aí um grande desafio, tá? Porque, enfim, a Portocred, né, instituições financeiras, né, no geral, para conseguir uma transformação digital de forma segura e de uma forma mais procedimentada, digamos assim, ocorre devido às leis que nós precisamos seguir, né? Então, por exemplo, somos fortemente auditados pelo Banco Central, então além da LGPD, tem a Bacen 4658, então toda a transformação digital da empresa ela tem que seguir os moldes dessas leis, né? Então, por vezes pode parecer um pouco mais lento, mas na verdade exige um maior nível de controle em relação a essas auditorias que nós recebemos. Então, mas a transformação digital dentro da Portocred especificamente, ela modificou praticamente a estrutura toda da empresa, tá? Não propriamente dito não propriamente falando de tecnologia, mas também a parte de processo, né? Então, imagine uma instituição tradicional teve que modificar todo o seu core tecnológico, toda a sua metodologia de processos, né, de atendimento de requisições, né? Temos aí clientes das mais diversificadas áreas, então temos desde clientes que não mexem em tecnologia, né, clientes que estão bem alheios a essa questão de tecnologia, até clientes que fazem tudo online, né? Então, como já foi comentado aqui anteriormente, é um caminho sem volta, né? E nós temos aí um grande desafio pela frente, que envolve, né, dados muito sensíveis, né, dados pessoais, né, dados financeiros, que é algo muito bem controlado, né, pelo Banco Central e tudo mais. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, por exemplo, o core bancário, né, da Portocred, a gente está trocando o core bancário, a gente está utilizando um core de primeiro mundo, né, agora, um core suíço. Né, somos a primeira empresa da América Latina a implantar um core bancário suíço, né. Então, já totalmente de acordo com a LGPD, com as principais leis, né, bancárias mundiais. Então, o nosso principal foco hoje na transformação digital, além das questões de metodologia, é a parte de tecnologia envolvendo os dados pessoais dos nossos clientes, né? E, enfim, falando de dado pessoal, falando de leis e regulamentações, a segurança da informação é
é o viabilizador, né? Se a gente não tem segurança para conseguir transparecer para o nosso cliente e para os nossos órgãos reguladores, não tem transformação digital. Então, mais do que nunca no mercado financeiro, a segurança da informação é o viabilizador da transformação digital, na minha opinião. Excelente, muito bom, muito bom, Fazenda. O segmento financeiro brasileiro é um segmento que tem destaque, né, gente, no mundo afora, né, pelas tecnologias, pelos serviços que implementam. O Fazenda mencionou as fintechs, né, as fintechs, eu acho que é um outro cenário em termos de segurança, porque aceleram rapidamente e nem sempre a infraestrutura e a segurança acompanham a velocidade do negócio. Nesse sentido, meu amigo André, qual a tua visão, e aí a tua visão como um player de segurança, essa tal de transformação digital está mudando também a visão, está impactando também os players de segurança, está impactando a Sophos? Sim, bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite aí, Léo, todo mundo presente aqui. Com certeza, né? Vocês verem assim, né? Até tem uma anotação que eu faço durante o painel, que eu gosto de anotar algumas coisas. Você vê, a gente tem área de energia, varejo, educação, hospital, finanças. A mudança nesses setores, ela é tão grande que eu acho que é uma das mais profundas transformações da história que a gente passou nesse tempo recente, né? Todo mundo se transformou, todo mundo tem que se transformar. Transformar é uma coisa que acontece no tempo, as empresas, as organizações se transformam, vão modificando. Só que o nível de transformação atual, ele é extremamente alto, assim, fora da curva de quanto as empresas têm que se adaptar para esse cenário novo. Então, lá você tem lá home office, caminho sem volta, inovação, cultura nova, parceiros me ajudando na integração, transformação, LGPD, tem tudo ao mesmo tempo, né? Pensar a gente está vivendo uma loucura nesse processo de transformação, né? E um dos principais resultados que isso leva, infelizmente, também é a segurança, ela não ser acompanhada no nível que ela deveria ser acompanhada pelas empresas, né? Então, vocês vão ver, já está acontecendo em muitos casos aí, nós estamos tendo muito problema, por exemplo, na área governamental no Brasil agora, com ataques maciços aí, detonando as redes realmente desses clientes. Por quê? Porque também o setor de segurança, ele exige também essa transição aí do tradicional para a próxima geração, ou seja, essa transformação de soluções. E esse é um dos principais pontos que a gente tá levando isso até para o mercado, o quanto é essencial você sair também na parte de segurança do modelo tradicional seu para o modelo novo. O que é o modelo novo? Eu vou ter pessoas que eu não tinha na rua, eu vou ter aplicativos que eu não tinha antigamente, eu vou usar soluções que eu não usava antes, eu tenho nuvem, eu não tinha nuvem, eu tenho outro tipo de negócio, eu tenho outra ferramenta que eu vou usar, eu não sei controlar um dado meu, que uma legislação local permite eu ter esse controle. Ou seja, o bombardeio de mudanças também é muito alto, só que na segurança também. E aí que começa a ter um paradigma do mercado, né? Eu até outro dia fiz um artigo no LinkedIn que eu falo sobre isso, né? Não é mais eu renovar uma licença, não é mais eu fazer, eu tinha antigamente, vou colocar aqui minha solução, ela é suficiente para me proteger. Ela é muito mais que isso, né? Eu tenho que começar a buscar soluções novas que se adequam a esse mundo novo meu que está transformando. Então, por exemplo, você tem um home office, eu tenho milhares de pessoas espalhadas. Como é que eu controlo um dado de um cara em home office? Não é igual eu controlo dentro da minha empresa, né? Eu não sei quem está vendo aquele dado com ele do lado dele. Eu não tenho esse controle, eu tenho mudanças nisso. Como é que eu opero uma proteção nesse usuário? Como é que eu faço ele estar mais protegido, mais controlado? Eu tenho que me adaptar aos novos ataques que estão formando. Ou seja, ao mesmo tempo, os atacantes eles conhecem esse problema de transformação, é a hora que começa a fazer a modificação do ambiente. Por exemplo, eu dou um exemplo clássico aí, a área financeira lançou o Pix, lançou lá 900 empresas, já começou as fraudes, já começando a bombar a fraude em cima do sistema Pix. É um sistema eletrônico que você transfere dinheiro em 1 minuto, você transfere agora. Antes era 1 hora, estava transferindo. Você transfere qualquer valor, qualquer hora do dia, o tempo inteiro. A proteção tem que aumentar muito. O varejo, ele começa a ter soluções de logística, de entrega, de produto. Como é que essas cadeias se interconectam? Terceiros, fornecedores também tem que estar regulamentados de acordo com a segurança da empresa. Ou seja, é um processo aí que a gente vai ter que ter bem cuidado aí e usar soluções de segurança que se inovam também é uma coisa bem adequada, né? A gente está até acelerando na Sophos também uma transformação digital muito grande na parte de segurança para atendimento de normas dentro do Brasil. Então, tanto a LGPD como o NC14 da área financeira e governo, que é o uso de nuvem dentro do Brasil,
A gente também já está tendo um processo aí que a gente vai, em breve, anunciar uma mudança bem grande no mercado para adequar também esses processos no Brasil também. Esse aspecto que o André traz alguns aspectos que eu gostaria de frisar, né? O primeiro deles aqui é a área de segurança, os players de segurança precisam se adequar. Esse processo de transformação digital, ele ocorre também dentro das empresas que oferecem tecnologia, né? Para um novo modelo, depois eu vou pedir para que o André discorra um pouco mais, né? O modelo de segurança como serviço, que eu acho que é uma das respostas a esse processo complexo de transformação digital pelo qual as organizações estão passando. Acho que essa é uma resposta da área de segurança para todos esse cenário aí de competitividade, de instabilidade financeira, de falta de previsibilidade, né? Esse é um componente importante. E a outra questão que eu acho que é relevante a gente trazer para esse contexto da transformação digital são as pessoas. Isso apareceu na fala do André, isso apareceu na fala do Fábio Luz, apareceu na questão, o Fazenda trouxe isso, cultura. A transformação digital vista como uma cultura, né? E talvez esse seja o maior desafio para além do tecnológico, que foi uma fala do Panfietti, né? Por quê? Porque talvez o que tenha nos trazido até aqui não nos leve para os próximos 5 anos, não seja suficiente para que nós sejamos competitivos para os próximos 5 anos. Então, se nós não entendermos o processo de transformação do segmento, talvez algumas empresas simplesmente comecem a sumir mesmo, né? Faltar competitividade. Agora nós vamos passar para o segundo bloco da nossa conversa. E nesse segundo bloco, eu convido os nossos participantes a elegerem uma ou mais tecnologias, né? Então pode ser a nuvem, pode ser o 5G, pode ser o blockchain, enfim. Nos deem uma pista de qual é, na opinião de vocês, as tecnologias que vão mover essa transformação que vocês mencionaram no primeiro bloco, no segmento de vocês. Vou começar aqui, se o Fazenda me permite, por ele. Fazenda, de todas essas tecnologias, no segmento financeiro, se tivesse que escolher uma, qual que vai ser aquele grande habilitador da transformação digital? Se é que é só uma, né? Foi muito bem colocado, exatamente. São algumas tecnologias aí, né? Eu vejo principalmente tecnologias, né, que permitem uma maior mobilidade dos clientes, tá? Porque hoje em dia, por mais que tenhamos uma parte dos nossos clientes, por exemplo, que estão mais alheios a essas questões de tecnologia, a grande maioria, né, 90%, são aquelas pessoas que fazem tudo online, né? Por aplicativo, agora com o Pix. Então, toda tecnologia que consegue viabilizar esse tipo de ação pelos clientes, ela é primordial, tá? Então, não tem transformação digital dentro da empresa somente, né? O cliente tem que participar dessa transformação digital, né? Não é somente dentro da empresa que isso ocorre. Então, o cliente ele tem que sentir isso, tem que saber que isso está sendo feito de uma forma que ele tenha confiança na empresa, entende? Então, por exemplo, esse próprio case nosso aí do core bancário, ele oferece muito isso, né? Então, as empresas, as financeiras precisam buscar isso de uma forma mais consistente, né? Agora, olhando um pouquinho, né, falando um pouquinho também de tecnologias de segurança, eu vejo assim que um dos principais viabilizadores de transformação digital segura dentro da instituição financeira é a questão da transparência dos dados dos clientes, né? Então, lidamos com muitos dados de clientes, então acredito que a parte de DLP é uma parte que impacta bastante no mercado financeiro, tá? Porque, enfim, são muitos dados sendo transacionados para diversas pontas, né? São dados enviados por obrigação legal para o órgão regulador, são dados enviados para fornecedores, são dados transitados por várias áreas internamente. Então, o DLP é uma ferramenta que auxilia bastante nesse sentido, né? Muito bem, muito bem. Vamos frisar aqui que o Fazenda começou pela mobilidade, né? Então, o 5G vai nos garantir um outro patamar de mobilidade e de comunicação com os nossos clientes. Então, a gente vai começar a construir esse nosso mosaico aqui no segundo bloco, né? Nosso mosaico de tecnologia, e o 5G é um acelerador para essa questão da mobilidade, certamente. Panfietti,
Se tu tivesse que escolher uma tecnologia, olhando aí para o varejo, que tecnologia é essa ou que conjunto de tecnologias são essas? Bom, a gente, não, como o Fazendo falou, não são uma ou duas, são várias tecnologias, né? Mas focando aqui especificamente em uma, além da parte de colaboração, agilidade, né? Que a gente entra no mundo ágil, aí não falo só de tecnologia, mas a empresa inteira, a parte de Big Data e Analytics. Isso é muito importante porque ajuda a tomada de decisão e as análises. Desde do comportamento do cliente, como olhando a previsão de demanda, o que a loja, aquela loja específica está vendendo, o que ela prevê vender nos próximos meses, né? Então, sem uma estrutura bem parruda e bem organizada de Big Data, de Analytics, de BI, Data Lake, para a gente concentrar a cacetada de informação que a gente acaba recebendo, né? Fica mais difícil. Então, quem tiver uma estrutura de dados bem estruturada aí para tomada de decisão vai sair na frente. Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Essa tomada de decisão que o Panfietti menciona, me parece que ela é uma necessidade de todos os segmentos, né? Nós precisamos ter dados, confiar nesses dados, né? Muitas vezes a gente se debate com as nossas equipes internas, né? Fazendo uma análise, e aí alguém te olha e diz assim, mas dá para confiar nos dados? Bom, tem que dar, né? A empresa está investindo em todo um processo de coleta, de enriquecimento de dados, de transformação do dado, para que possa subsidiar um processo de tomada de decisão. Então, não adianta ter um CRM no qual, quando eu apresento uma análise de dados baseada nesse CRM, alguém vai dizer, bom, mas não dá para confiar nesses dados. Isso é um retrocesso, isso é um absurdo, isso é botar dinheiro fora. Então, o Panfietti menciona algo que, na minha opinião, é realmente elementar. E aí a gente está falando de uma estrutura complexa, que é a estrutura do Big Data, né? Quando a gente pensa Big Data do ponto de vista de estrutura, e outra coisa é a inteligência, né? O analytics aí. E aí nós temos dados, e aí nós temos as legislações, como o Fazenda mencionou, né? Do que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer, ou de como a gente pode fazer. E aí, se nós estamos falando, e o Panfietti trouxe isso antes, de uma cadeia de suprimentos, eu estou coletando dados dessa cadeia, eu preciso coletar tendências do meu cliente para saber o que ele está procurando, é uma estrutura robusta, e a nuvem poderia ser essa solução, né? Ou vem oferecendo soluções, e essa é uma pergunta que eu vou fazer depois, se dá para a gente confiar aí na nuvem para essa tomada de decisão. Antes disso, Samuel, olhando para essa diversidade toda de empreendimentos que tu tem embaixo do teu guarda-chuva, quais são as tecnologias que vão mover vocês para um outro patamar? Acho que o grande boom, né? Eu não queria falar muito sobre... Muito se fala daquele firewall de perímetro, né? Mas acho que o perímetro da transformação digital, ela expandiu um pouco mais, né? Então, quando a gente fala em proteção das camadas operacionais aí de cada negócio, a gente tem muito esse entendimento de como o funcionário pode trabalhar de casa ou de maneira móvel, de um aspecto seguro. Você tem o desafio em relação aos clientes, e aí você entra nesse aspecto de LGPD em relação a esse mapeamento desses dados. Já citaram aqui em relação ao DLP, mas muito em relação àquela camada ali, né? Como é que são os fluxos que aí o colaborador e como é que cada área de negócio trabalha, né? Você tem muito tráfego via e-mail, aí você vai ter que ter... Como eu tenho vários segmentos, eu estou trazendo um pouco de cada um deles, né? Então, você entender esse perímetro do seu negócio, acho que esse é um diferencial, né? Como é que minha área interna vai ser lidada? Você tem empresas, indústrias que, mesmo com Covid, tem a área operacional ainda muito forte interna, né? E não teve tanta demanda em relação a abrir portas aí de serviços essenciais em relação ao contexto de home office. Já outras não, outras estão aí quase com 95%, 98% no home office. Então, entender esse perímetro do negócio, acho que isso é estratégico para você entender aí o fluxo, como você vai lidar com os seus dados. E aí você faça essa bifurcação, né? Os dados de que os funcionários e colaboradores
faz o dia a dia operacional da logística de cada negócio e também o fluxo em relação aos clientes. Então, ter isso muito bem mapeado, e aí você tem ferramentas, você tem tecnologias que poderia trazer isso como elevar o seu grau de maturidade e evitar, sim, acessos indevidos aí aos dados. Ok. Fábio, entre essas tecnologias todas aí, no setor de energia, para que eu entregue, né, para que eu consiga fazer a distribuição, geração e distribuição de energia, que tecnologias que estão revolucionando esse segmento? Bom, é consenso, né? Todos os participantes estão falando muito parecido o seu discurso inicial com não existe uma tecnologia, existem várias. Não tem, até mesmo porque uma tecnologia sempre complementa a outra. Nós sabemos que, historicamente, quando a gente começa a estudar TI, que tudo na nossa área é feito em camadas. Uma camada produz alguma coisa que entrega para outra, que entrega para outra. Então, não tem como você chegar num todo sem passar por essas etapas. Mas, assim, nós estamos falando muito, eu ouvi muito aí o discurso corretíssimo de data lake, de big data, de análise e tal, e nós concentramos na dificuldade dos dados. Isso também na área de segmento de energia não é diferente. Eu acho que hoje é um consenso que a credibilidade dos dados é o que pode realmente tornar uma empresa muito bem sucedida ou não. Então, assim, muitas das coisas que estão evoluindo na área de prestação de energia é justamente no ato da coleta de dados. IoT, tecnologias muito mais automatizadas nessa parte de coleta, métrica. Podemos dizer, assim, que o nosso produto entregue à população é um produto exato. Por que eu posso dizer que é um produto exato? Porque eu tenho amperagem, voltagem, eu tenho watt produzido e assim vai. Então, eu consigo ter métricas que eu possa medir e tomar decisões assertivas em cima disso. Então, hoje, no nosso setor, eu creio que essa parte de automação, essa parte de coleta é uma coisa que inclusive, me dá dados exatos, né? E diminui, inclusive, a periculosidade da operação desse negócio. Porque, por exemplo, religadores automatizados, religadores interligados por 4G ou 5G, como você mencionou, eles me impedem, por exemplo, de colocar um colaborador em risco, que ele vai colocar a escada, vai subir, vai tocar em alta tensão. Eu removo isso. Deu uma pane, o religador vai, reativa, pronto. Em mais ou menos 10, 15 segundos, eu estou reativando a energia naquele local. Então, assim, essa parte da ponta de lança, onde nós coletamos os dados, é uma coisa que está revolucionando muito na área de energia, né? E, assim, uma vez o dado coletado, existem outras tecnologias que vão nos ajudar. Só que, assim, eu queria aproveitar para fazer até uma observação. Tecnologias emergentes que nós precisamos agora também vão nos ajudar muito, porque vão nos preparar para o novo. O que eu quero falar com o novo? Há muito tempo atrás, eu ouvi uma palestra internacional onde me informaram dizendo bem assim, olha, Big Data está fadada ao fracasso. Eu me assustei com essa frase. Aí que o cara falou, não, porque quando os dados pessoais começarem a ser protegidos e regulamentados, a lei não vai permitir que você entenda o perfil de compra de usuário A, B, C e D, e assim vai. Então, assim, precisamos... Eu entendo que tecnologia que vão ainda ser até desenvolvidas, ou tecnologias que vão tratar dados, inclusive com todos os diferenciais entre CPF e CNPJ, vão ser decisórios, não só no ramo de energia, mas em todos. Porque vai nos permanecer continuar em compliance, fazendo as análises direcionais do mercado para que possamos atuar sem estar infringindo a lei. Entendeu? Muito bem. No setor de energia, né, e de novo aparece na fala do Fábio, a preocupação com a qualidade da entrega, mas com uma coleta precisa desses dados, por conhecer um pouquinho aí do segmento de energia, de um passado já distante, também é uma arma contra o combate à fraude, né, nesse setor, né? Algo que é importante e que impactam as empresas do setor. André, essas tecnologias, cada uma delas, né, a nuvem, o IoT, trazem riscos de segurança. Eu gostaria de te ouvir, por favor, compartilha conosco aqui quais são os riscos mais emergentes da nuvem, por exemplo. O que é o principal risco hoje dentro de uma nuvem, né? É aquilo que você não vê, você não protege. Então,
a visibilidade da nuvem, ela já existem ferramentas hoje que você já começa a ter visibilidade do que você tem em nuvem. Então, vou dar um exemplo prático. Foi uma empresa no Rio de Janeiro, no ramo de energia também, era uma energia solar. Ele tinha colocado a estrutura inteira dele em nuvem, os custos dele tinham subido demais e ele não sabia por quê. Ele falou, eu não sei a causa disso, eu não sei o que está acontecendo. A gente tem uma solução que chama Cloud Optics, a gente aplicou essa solução na nuvem dele fazer uma análise de compliance, de visibilidade, proteção. Simplesmente a gente pegou que o banco de dados principal da empresa estava diretamente conectado na internet. Não passava por um firewall, por um bloqueio, pelos nós estavam mal configurados, eles estavam, né? E esse cara levava na madrugada um consumo de tráfego extremamente grande, que era um ataque que levava o dado dele embora à noite. Então, assim, ele gastava fortuna de nuvem, estava hiper caro a transição, mas porque foi um erro de configuração lá atrás que levou a uma informação de banco, de dado, ela aberta e o usuário recebendo um ataque sem saber o que estava acontecendo, né? Porque a gente mostrou para ele como é que você vê a visibilidade tua, como é que você analisa o tráfego, como é que você faz uma proteção de segurança em nuvem, que eu diria que é uma segunda fase hoje da nuvem. A primeira foi coloque em nuvem. Agora chegou na fase assim, coloca, mas espera aí, vê se tem proteção, se está colocando lá, porque agora meu coração está indo para lá. A minha essência da empresa está na nuvem, então me proteja esse dado, me proteja essa informação, né? Todo mundo aqui falou, puta, o dado é muito importante para mim, a análise de dado é muito importante para mim. Para o cara que ataca, também é muito importante ele saber que teu dado é teu principal elemento hoje em dia, né? Então ele vai buscar, vai ir atrás do seu dado como um todo, né? E aí, tomando já um pouco do teu depoimento, Léo, anterior, começa também a ter uma transformação disso com a parte de serviços. Por quê? Eu tive ontem uma reunião bem bacana, até legal de compartilhar com vocês, com o IDC, onde a gente discutiu justamente sobre a terceirização de análise de ameaças como serviço. É uma área também que ela está cada vez mais formando agora, ela está acelerando também, a gente vai lançar agora esses produtos também nessa linha, onde vão ser feitas análises em conjunto a fabricante e parceiros de serviço para clientes com alto nível de expertise, para ele começar a ver como é que está rolando nesse mundo, no ecossistema da rede dele inteira, esse controle. Então, eu vou controlar um firewall, vou controlar um endpoint, vou controlar uma parte de mobilidade, um software móveis meu, vão ter controles, e ali eu vou ter equipes de análise que vão ficar o tempo inteiro olhando como serviço isso para mim, identificando para mim problemas que eu posso estar ocorrendo na minha rede, porque o risco ele é muito alto, né? Particularmente nos últimos 2 meses, aumentou muito o número de empresas no Brasil com incidência de ransomware mais fortes, eles estão acelerando esse processo. Estou tendo muita chamada aí de cliente com problema de soluções, e cai naquele outro conceito, né? Por que acontece o ataque se eu tenho tudo lá? Eu tenho o Fire, eu tenho o endpoint, eu tenho tudo atualizado, tudo bonitinho, né? Porque tem que mudar o mindset, ou seja, as soluções tradicionais, elas têm que migrar para soluções de nuvem. E soluções de nuvem de fabricantes também de segurança. Então, um exemplo, por que uma solução de nuvem de endpoint, um exemplo que eu dou, né? Puta, a gente tem uma rede neural de inteligência conectada globalmente que fica alimentando os ataques o tempo inteiro nessa rede, e aquilo automaticamente também alimenta uma proteção sua. Ou seja, o compartilhamento de informações, ele acaba entrando em soluções modernas de proteção, por exemplo, de endpoint. Um firewall hoje tem machine learning dentro de um firewall, deep learning, ele começa a entender o processo de aprendizagem do ataque globalmente e compartilha aquilo com a rede que ele está conectada. Então, essas tecnologias, elas estão se acelerando demais também para proteger isso, né? E aí eu vejo que a proteção da nuvem, do seu e-mail, de DLP, de mobilidade, controlar a sua mobilidade, como é que colocar dispositivos de controle, como é que eles estão atuando, como é que eles estão trabalhando, proteger os remotos, é algo essencial para a gente hoje, e é o caminho que a gente vai ter aí no futuro próximo, principalmente na área como serviço aí de segurança para a prestação de serviço para as empresas, né? Ok, André. É interessante ver como a área de segurança evolui, né, ao longo do tempo. Há quem diga que é uma briga aí, né, de gato e rato, e os riscos também evoluem. Nós poderíamos passar por cada tecnologia que foi mencionada aqui hoje, a internet das coisas, inclusive foi pauta de um webinar anterior que nós fizemos aqui, olhando só para a questão de riscos da internet das coisas. Mas eu gostaria de ouvir os nossos participantes nessa linha. O André traz a questão da visibilidade da nuvem, com a qual eu particularmente concordo plenamente.
quando vai para a nuvem, um dos primeiros problemas de segurança a endereçarmos é a visibilidade, que a gente acaba perdendo nessa escalabilidade toda. Quais outros riscos, se vocês pudessem, cada participante rapidamente, qual outro risco que perturba, que tira o sono de vocês em cada segmento? Fiquem à vontade, por gentileza. Quem gostaria de mencionar um risco aí, ao menos, que tira o sono em função do seu segmento de atuação? É o ransomware, como o André mencionou? Posso começar, então? Por gentileza, Samuel. Acho que quando a gente entra nesse contexto de nuvem, né, acho que muitas vezes a primeira resposta de que a nuvem é a solução para tudo, acho que eu colocaria até uma indagação nessa afirmação, né? Muito depende aí do entendimento do negócio, da logística, né, e qual a abrangência daquele negócio. Eu tenho aí demandas aí em 8 países da América do Sul e tem soluções que são mais estratégicas, colocar no data center local, tem soluções que rodam no data center de fora do país. Então, é entender aquele serviço, né? E aí, quando a gente fala sobre missão crítica, acho que gestão de acessos, né, é o calcanhar de Aquiles aí em relação a ter esse entendimento, né? Você entra em relação aí sobre revogação de acessos, sobre a conscientização em relação às áreas que fazem esses acessos, gestão de terceiros. Então, quando eu pego aí todo um bolo e junto tudo, acho que gestão de acessos é algo será um desafio. É um desafio integrando todas essas tecnologias, né, ou todos os sistemas aí. Quem mais, gente? Qual outro risco que tira o sono aí? Eu vou comentar. Eu não vejo muita diferença de riscos olhando o mundo on-premises com o mundo cloud, tá? Desde que você faça uma implementação de nuvem bem estruturada, né? Segregando contas de desenvolvimento. A própria Amazon já ajuda nessa criação desse ambiente, criando contas de segurança, contas de acesso, contas de billing, contas de homologação e prod, né? Mas o que me preocupa, basicamente, é a evolução desse mundo de DevOps, estamos falando de DevSecOps, né? Que começa a complicar a vida, porque você começa a flexibilizar todo o processo de desenvolvimento e deploy e homologação, e criando esteiras de DevOps, né? E eu não sei o que está acontecendo, o que está entrando nesse mundo, o que está entrando no meu ambiente, né? Então, aí começa a complicar. E é aí, nesse ponto, que eu começo a olhar soluções que me ajudem a monitorar o que está entrando, se aquele deploy que está sendo efetuado está seguindo com o security group correto, se a aplicação não está expondo algum servidor. Então, ainda é muito novo, né? Muitas empresas falam aí que todo mundo trabalha com DevOps, mas eu vi poucas trabalhando de forma segura e de forma eficiente e segura, né? Então, falar é muito fácil, né? Falar da cultura DevOps é muito simples, mas implementar é altamente complexo. Então, eu vejo um grande desafio ainda aqui no mercado brasileiro, olhando essa parte de desenvolvimento aí ágil. Bem lembrado, Porfete, nós não tínhamos trazido para discussão ainda esse aspecto da esteira de desenvolvimento e integrar a segurança nessa esteira sem agregar overhead, né? Integrar realmente sem agregar overhead e ter o controle dessa esteira. Complexo, né? E é um grande desafio, e já fica aí para a área de marketing e alianças mais uma dica de tema para um próximo webinar. Fábio Luz, conta para nós aí que ameaça tira teu sono. Eu queria colocar 2 pontos, na verdade, Leonardo. Já explanaram bons pontos de ameaça, bons pontos de dores de cabeça, mas, assim, não existe, infelizmente, uma dor de cabeça que dói muito. Quando a gente entra numa cobrança, o quê? Meu negócio precisa sobreviver. O TI moderno precisa agregar valor para que esse negócio possa produzir e entregar o que está sendo exigido dele. Eu queria colocar
se você me permite, um pouquinho de tempero nessa nossa conversa. Nós estamos falando muito de atender o cliente final, borda, lá fora, nuvem. Quero voltar para cá para dentro. Uma coisa hoje que me tira muito a dor de cabeça, ele não está vinculado a um fator tecnológico, a um produto que eu compro, a uma caixa que eu vou ali na prateleira, pego e coloco para dentro da casa. Uma coisa hoje que me tira muito sono é a governança de TI. A ausência de procedimentos de IT, o COBIT, a cultura, e trazer e conseguir fazer esse convencimento da cultura exigida para não cair exatamente nisso que o Fábio estava mencionando, de dizer bem assim, poxa, eu não sei o que está entrando, mas nós sabemos que quando uma boa cultura e uma boa empresa com uma política de gestão de mudança, gestão de problemas, investindo num time forte de organização e planejamento, a gente pode, digamos assim, dirimir bastante essa insegurança de saber, poxa, o que estão colocando na minha rede? Entendeu? Então, assim, eu entendo que hoje, fora a parte tecnológica, a construção de algumas metodologias em cima dessa cultura e o convencimento da alta direção disso, porque apesar de nós estarmos movimentados por essa crescente movimentação, o TI em algumas empresas, infelizmente, ainda é conhecido como despesa e não como custo e investimento para agregar. Está mudo, Leonardo? Você falou, está mudo. Não, eu estava só pensando alto, concordando contigo, né? Tirar a segurança da cadeia de custos e trazer ela para a cadeia de investimentos, uma briga histórica. Exato, né? Mas aí é que tá. Vamos lá, vamos fazer uma analogia boba. Como hoje eu viro para um dono de empresa que está acostumado a fazer a metodologia mundial de implementação de projeto chamada metodologia Eu Quero. Você conhece a metodologia, né? Eu quero que faça assim e acabou. Como é que eu mudo um cara desse? Aí eu vou chegar com um cara desse e vou falar bem assim, meu querido, é o seguinte, você tem que investir X milhão em Faro, IDS, IPS, contratar... Aí ele vai olhar para minha cara e vai falar bem assim, não, mano, pega um estagiário ali com uma prancheta, manda ele olhar a luzinha ali. Você está entendendo? O cara só vai ter, infelizmente, só vai ter essa visão quando o cara pular o muro da casa dele, meter a arma na cara dele e falar, passa tudo. Aí que ele vai se tocar que ele tem que levantar muro, aí que ele vai se tocar que ele tem que botar cerca, que ele tem que botar cachorro, e blá, 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 blá. Infelizmente é isso. Hoje eu tenho valores imensuráveis dentro da área de TI, que é o famoso estou pagando para não usar. Porque se eu usar, significa que eu estou com um problemão dentro da minha rede. Se eu tenho ações anti-ransomware, se ela fracassar, acabou meu negócio. Se eu tenho ações anti-LGPD, adequação de GDPR e assim sucessivamente, se acontecer alguma coisa, entenda, a área de segurança da informação ela é binária. Ou acontece ou não acontece. Eu não tenho como dizer, bater no peito e falar assim, meu Deus, hoje eu impedi 40 mil tentativas de ataque porque o log do meu firewall disse isso. Esquece, não é essa sensação de valor ao negócio que a gente consegue agregar. Então, assim, hoje uma dificuldade muito grande que tem é justamente em adequar as culturas internas, entendeu? Esse alinhamento ainda existe um pouco do convencimento do valor ao negócio de itens que a gente está levantando aqui. Não sei se eu fui claro. Não, foste claríssimo, né, Fábio? É uma questão, inclusive, de educação dos executivos brasileiros, né? Nós temos empreendedores que construíram grandes empreendimentos e que não têm, são analfabetos do ponto de vista digital, do ponto de vista cibernético, né? E esses executivos, eles nos geram muita dor de cabeça e, às vezes, até uma certa descrença, né? Porque não conseguem enxergar os riscos. Eu acho que tu traz um problema que ele é consolidado, né, bastante conhecido e importante de atacar. E não é porque é bastante conhecido que a gente tem uma solução fácil, muito pelo contrário. Gente, eu tenho uma má notícia para vocês. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que nós estamos chegando no final. A boa notícia é porque se passou tão rápido assim, é porque o debate foi em altíssimo nível. Eu queria... nós temos aqui, acho que, uns 5 minutos, se vocês ainda me permitem. Eu gostaria de ouvir o André. Agora sim, André, como um player de segurança como a Sophos, se prepara para toda essa diversidade, para todos esses desafios que foram postos pelos nossos colegas aqui. Legal. Então, assim, resumindo rapidamente os riscos aí, né? Você pode ver que por trás deles tem sempre uma palavra que é comum a todo mundo, né? Pessoas. Ou seja, as pessoas estão com o problema da gestão, as pessoas estão com o problema do DevOps, abriram, colocar
As pessoas têm governança que elas não obedecem, parâmetros que elas não atendem. Ou seja, o fator humano, ele é o grande ponto de risco para mim ali em qualquer empresa. Então, um dado real é que tem, por exemplo, vocês terem uma ideia, hoje, um ataque, 85% da causa do ataque é o fator humano ter feito alguma coisa errada, algum erro humano. Então, esse é o primeiro processo que a gente tem, né? E como é que a gente busca cada vez mais isso? Qual que é a nossa visão de fabricante melhorar isso cada vez mais, né? O primeiro ponto inicial é tentar ao máximo simplificar que esses riscos, essas pontas, sejam feitos facilmente administrados. Então, vou dar um exemplo prático ali dentro. Como é que eu faço o pessoal de governança entender que ele não é para abrir qualquer e-mail que ele chega na empresa, ele vai clicar lá e fazer? Eu tenho soluções de treinamento, eu tenho uma de phishing trap, por exemplo, a gente treina o usuário a cair num phishing falso e começar a fazer um treinamento e começar a sentir a vergonha de ter clicado num ataque indevido. Ele começa a aprender que, puta, nem tudo que eu faço é legal de ser feito. Como é que eu faço para que o Dev e SecOps tenham uma proteção maior, uma visibilidade maior? A gente cria soluções que analisam a nuvem, dão informações sobre a criação de assets novos na rede, informam os administradores. Isso muito simples, nada muito complexo, que eu tenho que levar lá 20 mil horas, treinar minha equipe inteira, colocar 3 pessoas. Não funciona a gente entrando nos ambientes e colocando cada vez mais carga para aprender mais. Isso eu não vejo a segurança conseguindo evoluir nisso, né? Então a gente busca muito a simplicidade da solução, ela levar esses buracos, ela começar a tapar esses buracos que tem nas empresas, né? Como é que eu faço para um Ransom ele ter uma proteção maior, cada vez mais efetiva? Tem que ser um clique no botão, eu quero habilitar essa configuração, faz tudo para mim e ponto. Cada vez mais está indo nesse caminho de simplificação de soluções, cada vez mais ela crescer com isso, né? E a gente tem várias, posso ficar horas também falando aqui, várias soluções que a gente acaba adequando ao ambiente, bem modernas, bem avançadas, que eu recomendo qualquer um aí pedir para a service testar, fazer POC, colocar no ar, quero um mês testando, a gente libera todas para teste, todas para controle, para vocês verem realmente diferenças que na hora que você coloca na balança, o custo-benefício ele é enorme, basta a gente começar já a mudar o paradigma aí de alterar essa composição aí para frente. Né? Eu acho que isso é uma das coisas interessantes e que tem muita relação com o que a gente está falando aqui. Eu acho que a Sophos é um desses players que eu, pelo menos, acompanho no mercado, que mudou muito, que evoluiu muito, né? Que trouxe muito essa coisa da transformação. A gente hoje fala de inteligência artificial no endpoint. A Sophos fez isso e não é agora que a Sophos fez isso, né? Então, quando a gente está falando de agilidade e simplicidade na identificação, na detecção e na resposta, eu acho que é esse tipo de solução que nós temos que buscar, porque esses ataques eles podem acontecer lá no IoT, eles podem acontecer lá na minha infraestrutura de Big Data, podem ocorrer na nuvem, e se eu não tiver uma solução que me dê agilidade, tanto na detecção quanto na resposta, a gente vai ter, sim, um incidente com impacto, né? Com impacto que comentário, não possa controlar. E só um comentário, o Panfiat falou uma coisa bem importante na fala dele, que eu até anotei também aqui. Tanto nuvem quanto on-premises tem que ter a mesma proteção, ou seja, o que você faz on-premises tem que ter na nuvem e vice-versa. Você tem que olhar para o seu... O ambiente teu é tudo, na verdade, não é só um pedaço, né? Então isso é uma coisa bem importante, todo mundo tem que ter essa consciência, né? Eu tenho que proteger todo mundo igual, né? Eu tenho que ter uma política igual de proteção, eu tenho que ter uma governança igual para todo mundo, não tem que ter diferenças, né? Léo, posso fazer? Eu prometo que eu vou ser breve. Por favor, Fábio. Pegando essa fala do André, eu quero até antecipar um ponto. A gente fala de on-premise, mas, por exemplo, com o advento do IPv6, essa barreira de dentro de casa acabou, porque a construção do IPv6 ele pega a máquina física. Então, logo mais, nós teremos que pensar em soluções individualizadas, porque a máquina física vai fazer parte do nosso perímetro. O perímetro, aliás, foi o Samuel que falou disso, né? O perímetro cada vez mais está sendo pulverizado, né? Nós somos o perímetro. E a fala do Panfiat, a qual o André menciona, eu acho que eu gostaria de terminar com essa mensagem, né? Nós não podemos mais tratar a segurança em silos. Qualquer solução de segurança que queira fazer frente e que mereça o investimento das nossas organizações, elas precisam integrar o tradicional, ou on-premise, como mencionou o Panfiat, com a complexidade da nuvem. E isso tem que ser numa console, isso tem que ser com uma tecnologia integrada.
né? Porque se eu tratar segurança em silos, eu vou gerar muito overhead para esses executivos que estão aqui, eles não vão ter o tempo de resposta e não vão ter o respaldo da diretoria, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa caminhar para uma segurança como serviço, que ela seja modular, que ela atenda na escala que os nossos clientes precisam. Então, se o nosso cliente hoje precisa proteger 5.000 endpoints, amanhã, mês que vem, vai precisar 3.000, e no próximo, por conta de uma Black Friday ou de um outro movimento, ele vai ter que subir para 10.000, a nossa solução ela vai ter que permitir essa modalidade sem onerar no licenciamento, que foi uma das questões que o André trouxe, né? Gente, respeitando o horário, né, eu gostaria, mais uma vez, assim, de agradecer imensamente a participação de todos vocês, as quase 50 pessoas que nos acompanharam aqui durante essa 1 hora, dos nossos painelistas, o meu muito obrigado ao Fábio, ao Panfietti, ao Fazenda, ao Samuel, ao André, não preciso nem agradecer, né, André? Tem sido um parceiro constante aqui conosco, a Sophos, e eu gostaria de deixar uma última mensagem. André, se tu puder rapidamente, nos fala um pouquinho sobre o Cyber Security Evolved. Legal, a gente vai ter um evento na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Vai ser um evento bem bacana. O IDC fez uma parceria com a Sophos, então a gente vai fazer uma apresentação da parte do IDC, como é que ele enxerga as transformações também nas empresas, como é que ele vê essa evolução do mercado de segurança pós-coronavírus. Eles vão fazer uma palestra de meia hora especificamente sobre esse tema. A gente vai ter um outro tema também, chama Sara, ela é uma agência da América Latina de inovação, onde ela vai explicar esse processo todo aí de transformação digital, como é que a gente está evoluindo, até casou com o nosso tema aqui hoje, foi um casamento feliz, a gente acabou fazendo sem querer, não foi combinado, né? Depois a gente vai apresentar soluções novas aí da Sophos, aí, o que tem de inovação no mercado, o MTR, que é uma evolução do EDR, que é isso, um serviço também chamado Rapid Response, que é um serviço para empresas não Sophos, como é que eles rapidamente colocam uma equipe altamente especializada no ambiente para poder consertar ele rapidamente dentro dele. A gente vai terminar no final com um painel aí bem bacana aí de interação entre o IDC, a Sophos e um cliente da Sophos também. Eu posso até falar, o pessoal do Madeiro vai estar presente ali para poder explicar como é que é essa evolução, como é que é esse processo que eles estão vivendo no varejo aí de transformação do varejo, né? Legal. E eu dia 25 aí tá presente aí. Eu tomo a liberdade aí de convidar todos para esse evento, convidar para o evento da Sophos, a todos que estão participando aí. A nossa área de marketing depois vai encaminhar os convites. E eu acho interessante porque, como disse o André, né, é uma extensão do diálogo que nós estabelecemos aqui sobre transformação digital, com um player global, com a IDC também junto, com um case como o do Madeiro, que a gente já conhece um pouco, que é excelente, né? Então, eu acho que fica o convite aí, vai ser um bom espaço. Eu também aproveito para mencionar aí o nosso evento da semana que vem, no dia 26, nós vamos tratar sobre a anatomia de um ataque de ransomware e os mecanismos de defesa, né? Ou que passos que a sua tecnologia de defesa teria que ter para poder realmente fazer frente a um ataque de ransomware. Esse webinar vai acontecer no dia 26 de novembro, às 10 horas, vai contar com especialistas aqui da Service, conduzindo o debate. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. Foi um privilégio para mim poder conduzir mais esse debate aqui nos webinars da Service e tenham todos um bom dia. Contem conosco, precisando, façam contato.